No dia 30 de agosto de 2001, o Brasil inteiro parou para acompanhar um dos casos de sequestro que mais repercutiu na história da televisão brasileira, envolvendo nada mais nada menos que um dos maiores ícones da TV, o Silvio Santos. E tudo isso após a sua filha Patrícia Abravanel ter sido vítima do mesmo sequestrador e ter sido liberada após uma semana de sequestro. O quê? Como este criminoso conseguiu entrar com tanta facilidade na casa de uma das pessoas mais influentes do nosso país? No vídeo de hoje você vai descobrir tudo o que rolou no dia do sequestro do dono do baú. Fique comigo que depois da vinheta eu te conto. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Guilherme Dantas e eu te convido a se inscrever no canal, ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos e deixar o seu like para nos ajudar. Dito isso, vamos para o vídeo. Antes de chegarmos no dia em que aconteceu o sequestro do Silvio Santos, temos que voltar um pouquinho e entender o contexto da história. E que história, hein, meus amigos? Digna de um filme de Netflix. Não é à toa que estão lançando um filme do Silvio contando esse episódio que aconteceu lá em 2001. Tudo começou com o sequestro da filha do Silvio Santos, Patrícia Abravanel, que hoje é apresentadora e sucessora do seu pai no programa do SBT. Mas na época, em 2001, ela era só a filha do Silvio Santos. Ela tinha 23 anos e cursava a faculdade de administração de empresas. Por que será esse curso, hein? Coincidência? Acho que não! E no dia 21 de agosto de 2001, por volta das 8 horas da manhã, Patrícia estava saindo da sua casa para ir à faculdade. Ela pegou seu carro na garagem, que na época era um Passat blindado, quando ela foi abordada por um homem que já chegou colocando uma arma na sua cabeça. Ali foi então o início do primeiro sequestro. O nome do criminoso por trás de tudo isso era Fernando Dutra Pinto, um rapaz comum de classe média. Quando terminou a escola, queria ingressar na faculdade de Direito, mas não conseguiu por falta de grana. E para tentar talvez ganhar a vida, ele talvez tenha pensado, por que não tentar sequestrar a filha do dono do SBT? Ideia genial, né? Tarde retardado mesmo. Só foram perceber que Patrícia havia sido sequestrada por volta de 1h da tarde. Foi aí que a polícia começou uma investigação em busca das primeiras provas e pistas desse crime. Às 3h da tarde eles tiveram então o primeiro contato com o sequestrador através de um bilhete. O sequestrador tinha escrito neste bilhete que queria $1,5 milhão. A polícia especializada em anti-sequestro assumiu o caso e convenceu Silvio Santos a não pagar esse valor ao sequestrador e deixar que a polícia resolvesse o caso. Na época, a polícia abriu uma espécie de central de atendimentos para poder acolher denúncias e ter pistas de onde era o cativeiro que Patrícia poderia estar. Nessa altura do campeonato, todo mundo já estava sabendo, pois já era noticiado em todos os canais da televisão brasileira. Só que a central de atendimentos passou a receber diversas denúncias falsas, o que acabou dificultando o trabalho da polícia de encontrar o cativeiro. A polícia então ficava por trás de novas pistas ali na região de São Paulo para tentar encontrar onde Patrícia estava. Os dias foram se passando e nada. Silvio Santos chegou até passar mal e foi levado para o hospital. O dono do baú tinha dinheiro, obviamente, e ele estava disposto a pagar a quantia que o sequestrador havia pedido para ter sua filha de volta. Então, depois de uma semana dessa angústia, a família de Silvio Santos decidiu negociar com os sequestradores e pagar uma quantia que lhe agradasse. Na época, Patrícia deu entrevista dizendo que não tinha sido pago valor nenhum para os sequestradores. Mas no decorrer desse vídeo, você vai entender que nessa história foi pago sim. Não houve pagamento de resgate. Ninguém ao certo sabia o valor que foi entregue aos sequestradores, mas na época foi especulado que seria por volta de R$500 milhão, R$500 mil. Bom, chegava o fim do sequestro da Patrícia, ela foi liberada do cativeiro e voltou para casa no seu próprio carro que tinha sido levado pelos sequestradores. Quando ela chegou em sua casa, obviamente havia muitos jornalistas esperando e filmaram a reação dela ao entrar na casa. Patrícia Abravanel chega dirigindo o próprio carro, cercada por seguranças, entra rapidamente. Lá dentro, uma explosão de gritos e choro. No dia seguinte, ela e seu pai deram uma das entrevistas mais marcantes da televisão brasileira. Uma entrevista que deve ter surpreendido a todos, já que eles estavam super de boa. Deram risada, fizeram várias piadas em tom de brincadeiras.
Não parecia que eles tinham passado por toda aquela situação. O Silvio chegou até a brincar, falando que a Patrícia era uma das filhas que dava mais trabalho, que o sequestrador podia ter ficado com ela mais tempo. Hein? Olha só, véio, o velho pirou. Maluco, né? Só se você me surpreendo com esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Muito doido. Bom, então tinha tudo acabado, Patrícia tava bem, tava salva, já estava com a sua família, tava todo mundo feliz, top. E o sequestrador? A polícia obviamente continuou as buscas atrás e após uma denúncia, a polícia encontrou Fernando Dutra, o cabeça por trás desse sequestro. E ele estava escondido em um flat em uma região nobre de São Paulo. A camareira desse hotel viu nas coisas de Dutra armas. Depois disso, ela ficou assustada e avisou os seguranças do hotel, que chamaram a polícia. Descobriram então que ele deu entrada no hotel com nome falso e que ele também havia pintado o cabelo de loiro para despistar a polícia. Quando a polícia chegou no hotel, ele não estava lá. 2 policiais então foram até o quarto onde ele estava hospedado e lá eles encontraram armas e uma bolsa com cerca de R$464 mil, que obviamente era o dinheiro do resgate. Então 2 policiais ficaram próximo ali do quarto dele, que era no 10º andar, enquanto um ficou na recepção esperando o Dutra chegar. Quando o sequestrador entra no hotel, o policial que estava esperando ele na recepção começa a o acompanhar, como quem não quer nada. Ele entra no elevador junto com ele. Depois disso, temos 2 versões da história. Uma delas fala que o sequestrador dentro do elevador percebeu que a pessoa que estava ali com ele era um policial e iniciaram um conflito. E outra versão conta que quando ele saiu do elevador, ele deu de cara com 2 policiais que estavam esperando e tentaram abordar. Eles tiveram um conflito e o resultado desse conflito foi que Fernando conseguiu balear 3 policiais, resultando na morte de 2, deixando o outro ferido, fazendo perder a consciência. Fernando Dutra também foi atingido por uma bala, mas desceu até o 1º andar, onde quebrou uma janela e fugiu. A polícia intensificou as buscas atrás dele. Foi uma noite em São Paulo que a polícia procurou em todo qualquer canto, porque além de ser procurado pelo sequestro, ele também estava sendo caçado por ter matado 2 policiais. O sequestro do Silvio Santos. Às 8 horas da manhã do dia 30 de agosto, o Brasil recebe uma notícia que deixou todo mundo em estado de choque. A ousadia desse criminoso foi tanta que ele retorna à casa de Silvio Santos e entra após pular um muro de um terreno baldio próximo à casa. Ele rendeu uma empregada já quando estava dentro da casa, enquanto o Silvão, acredite se quiser, estava de cuequinha fazendo as suas atividades. E eu não acredito em você. Imagina aí, cara, a cena. O Silvão de cuequinha. Que nojo. Bom, Dutra fez tudo isso porque ele achava que era a única maneira que ele tinha para fugir. Tanto que exigiu um helicóptero do Silvio Santos para poder escapar. Ele também estava ferido e não poderia dar entrada em nenhum hospital, senão ele seria identificado. Com o passar das horas, ele viu que não ia chegar helicóptero coisa nenhuma e resolveu mudar suas exigências. Ele queria então agora muita mídia, muita gente filmando para que ele pudesse se entregar com segurança. O governador de São Paulo da época, Geraldo Alckmin, entrou na casa para conversar com Silvio e com o criminoso. E depois de 7 longas horas de negociação, Dutra resolveu se entregar. Silvio Santos saiu da casa junto com o governador e enfim salvo. Já Fernando Dutra foi para a cadeia e alguns meses depois foram presos outras pessoas envolvidas no sequestro. E tu tá achando que acabou? Não. Depois de 4 meses preso, Fernando morre. O criminoso acabou morrendo por uma infecção generalizada. Algumas pessoas, inclusive a advogada dele, especulam que ele poderia ter sido envenenado. O motivo da morte dele ainda é um mistério, já que ele deu entrada no hospital com princípio de pneumonia. Enfim, esse final da história não ficou muito bem contado, mas tá para sair um filme contando um pouco dessa história do Silvio, que vai ser interpretado por nada mais, nada menos que Rodrigo Faro. Eu só consigo imaginar no meio do filme... Dança, gatinho, dança. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou o tema. Deixe o seu like se você gostou. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E se você tiver uma sugestão de tema, deixe aí nos comentários. Me siga no Instagram, @GuilhermeDeDantas. E se tiver um tempinho, assista os vídeos antigos que estão logo aqui no card. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima.